Boa noite, amado. Vamos para mais um vídeo do assunto do estudo Igreja Bíblica, parte 38. Paramos em Tito 1, capítulo 1, versículo de 1 ao 16. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Yahshua, o Cristo nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como um despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Coisa linda! Olha aí, ó. Como para convencer os contradizentes, os religiosos, os ímpios, os ímpios religiosos de todas as religiões. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos enganadores religiosamente, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, da circuncisão quer dizer da lei, que hoje eles ainda vivem a lei, tanto a católica quanto a evangélica. Homens que transtornam casas inteiras ensinando que não convém por torpe ganância. Eles querem poder, dinheiro, status. Todos eles querem isso. Um deles, seu próprio profeta, diz: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Eu já repreendi vários, amado, vários líderes religiosos, vários religiosos. Repreendi vários severamente, mas eles foram cegados pelo Pai. Quem não é eleito não consegue ver o óbvio na frente, infelizmente. Não dando ouvido às fábulas judaicas nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus e meu Pai. Milhões de pessoas aqui, mas negam-no com as obras. Eles confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, construindo templos religiosos, se dizendo representantes de Deus na terra, se dizendo sacerdotes, pastores, padres. Não existe mais isso, amado. Sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. E palavra dura por religioso, meu amado. Paulo dá orientações a Tito, seu filho na fé, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restavam e que de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, bispos, pessoas mais experientes no entendimento do Evangelho da Graça e da Graça, como ele já havia orientado a outros filhos na fé, irmãos preciosos que entenderam o Evangelho da Graça, de graça divulgado por Paulo,
que fossem irmãos irrepreensíveis, marido de uma mulher, que tivesse filhos fiéis também a Deus e que tivessem tido o entendimento do Evangelho da graça e da graça, que não pudessem ser acusados de dissolução e nem que fossem desobedientes a Deus e a seus pais terrenos, porque convinha que os mais experientes no Evangelho da graça e da graça fossem irrepreensíveis, incensuráveis, não soberbo, não iracundo, não beberrão, não comilão, não violento, não cobiçoso, não vaidoso, a ponto de querer ser invejado e bajulado por outros. Tem que ser correto, impoluto, puro, sem manchas, honesto, digno, virtuoso, conduta irrepreensível, que não tivesse falhas de caráter, que fosse homem segundo o coração de Deus, fossem desapegados de bens materiais supérfluos, extravagantes e luxuosos, etc. Existe algum líder religioso desta magnitude hoje em dia, amada? Desconheço, amada. Não existe. São muitos poucos os da graça. Até da graça conheço alguns, mas tem que andar mais com todos os manos para a gente saber se eles realmente são os eleitos. Que fossem hospitaleiros, tá? Aqui, ó, manos da graça, hospitaleiros, amigos do bem, moderado, justo, santo, temperante, retentor firme ao evangelho da graça de graça, exímio conhecedor das escrituras, que tem autoridade naquilo que ensinam e divulgam, para que pudesse demonstrar como para convencer os contradizentes. Todo mano da graça tem que ter esse comportamento, tem que conhecer bem as escrituras, tem que ter bem relacionamento com o Pai para poder contradizer os religiosos, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores que são os religiosos, principalmente da circuncisão, os religiosos legalistas e fundamentalistas que põem fardos pesados nas pessoas para que eles carreguem, aos quais convém tapar a boca deles. Tá, cara, como vem acontecendo. A Igreja de Cristo está avivando, está crescendo. Depois de 2010, mano. Acho que começou a crescer mais. A internet mais bombando, todas as pessoas tendo acesso ao smartphone. Tapar a boca deles, denunciar suas mentiras, é que os manos da graça fazem, enganos, sofismas, paralogismos, manipulações, abuso de poder, falsa piedade, etc. É que nós estamos fazendo, amado. Eu estou fazendo nesse canal. Tapar a boca desses religiosos. Mano Geraldo tá fazendo, Mano André Pimentel, Mano Elson, Mano... Quem mais? Tem vários manos. Mano Erivaldo, Mano Miguel, Mana Jaqueline, Mana Cristiane. Tem muitos, amados, tem muitos. Esses são os que eu mais ouço, né? Manos. Mano Roberto Conceição. Estamos todos tapando a boca do sistema religioso, os manos da graça. Nós somos chamados a isso. Estes homens ensinam os religiosos o que não é evangelho da graça de graça por torpe ganância. Eles querem dinheiro, querem o tempo e dinheiro das pessoas, ou por ignorância espiritual, aprenderam errado, assim repassando errado os ensinos doutrinários bíblicos, ou por malícia mesmo, má fé, como eu já falei. Paulo nos admoesta a repreendê-los severamente, como eu já fiz, amado, severamente, tapar a boca e repreender esses lobos severamente, e os religiosos que batem palma para esses lobos, para que sejam sãos na fé, no evangelho da graça de graça, pois seus entendimentos e consciências foram contaminados pelo sistema religioso, político, hedonista e sociedade consumista desenfreadamente. Confessam com a boca que conhecem a Deus, mas negam na prática com as obras que não são para Deus. São para homens religiosos, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra, para o reino de Deus. Amado.
Toma muito cuidado quem você tem ouvido. Como eu falei aqui, indico o meu canal, assim, como do Mano Geraldo e do Mano Geraldo, que é o IEV, e do Mano André Pimentel, com o Roberto Conceição, que é o Graça Pura, muito bom também, Graça Pura. São os que eu mais ouço. E leia a Bíblia, né, mano? Todos nós temos que ler a Bíblia e temos que dar a nossa parte na divulgação do Evangelho da Graça e de Graça. Título 2, Tito 2, de 1 a 15. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa. Não vemos muitas boas. As mulheres só querem saber de trabalho, ganhar muito dinheiro para viajar para internacionalmente e terem vidas extravagantes. Sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Eita glória! Falar com sabedoria, com firmeza, mas com sabedoria. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agrade, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disso e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Eita glória! Mas recomendações de Paulo a Tito no manejo com os gentios. Está bem clara a mensagem neste capítulo que dispensa até muitos comentários. Falemos disso, exortemos com graça e repreendamos com toda a autoridade toda pessoa que seja contrária aos mandamentos de Deus a seus filhos. Pois se não entendeu ou não quer entender, é porque não está preparado ainda para se unir à Igreja de Cristo ou não é um escolhido do papai, que nunca vai entender o Evangelho da graça de graça e o grande amor do Pai para com seus filhos. Pois não existe amor maior que o de Deus por toda a sua criação, em especial seus filhos espirituais. O amor de Deus por nós devia constranger a toda a humanidade. Mas não, a maioria é ingrata e não quer se aproximar dele e o conhecer, a sua escritura, a sua natureza, as suas criações, os seus propósitos para cada um de seus filhos, o seu amor, a sua justiça e a sua majestade. O povo não quer. Se não quer, é filho da perdição, ou filho do homem que ainda vai. Eu creio em 3 filhos na Bíblia. Eu creio que tem os 6 escolhidos de Deus. Esses estão escolhidos. Existem os filhos da perdição, que não vão querer saber nada de Deus. E existe o filho do homem, que ele vai colocar, o homem coloca, né? Marido e mulher, vai lá, vai ter um filho, vai ter 2 filhos, vai ter 3 filhos, entendeu? Um desses 3 aí pode ser um escolhido. Um pode ser o filho da perdição e o outro pode ser filho do homem, pela vontade do homem, e que
este vai poder escolher, talvez, se ele quer seguir o caminho de Deus ou se ele não quer seguir o caminho de Deus. Bem, amado, até o próximo vídeo, querendo Deus.